Salve, salve galãs e galoas! Nos últimos 30 anos, o jornalismo brasileiro foi guiado por algumas pessoas que sempre se colocaram como inimigas intransigentes da ética, ou defensores de uma ética subjetiva, e que opera de forma muito diferente dependendo do personagem ou do tema abordado. Essas mesmas pessoas, geralmente testas de ferros e penas de aluguel dos donos desses veículos, são responsáveis indiretamente pelas sucessivas crises de representatividade que a política nacional sofre em ciclos que nos trouxeram Jânio, Collor e Bolsonaro até a presidência. Com isso, o nosso jornalismo falha de maneira miserável com suas escolhas muito difíceis, massas cheirosas e enxadristas. E nunca faz a autocrítica que tanto exige das esquerdas. Mesmo quando reconhece que apoiou uma gangue, como foi o caso do Estadão, que publicou artigo apenas agora em 2022, reconhecendo que a Lava Jato não era nada menos que um projeto político daqueles incels de 50 anos no MP paranaense. Antes tarde do que mais tarde. Só que a gente avisou isso em 2016. Vale lembrar também que muitos dos extremistas de hoje só chegaram aonde chegaram graças à imprensa, que deu espaço e bons salários para figuras como Olavo de Carvalho, Pondé, a dona Máxima Húngara, o jornalista com nome de Colírio, entre tantos outros que ou subiram o tom nos últimos anos ou tentam fazer rebranding, fingem moderação para continuar recebendo Pix mensalmente. No episódio de fracasso moral e intelectual mais recente da imprensa, o jornalão Folha de São Paulo foi capaz de tecer uma série de críticas descabidas ao ex-presidente Lula e fechar com chave de merda, afirmando que a agenda liberal adotada desde o governo Temer trouxe avanços duradouros. O que é mentira, já que o termo correto seria retrocesso duradouro, como por exemplo, concentrar a economia brasileira num tripé formado por bolo de pote, Uber e designer de sobrancelha. A tal ponte para o futuro do Temer foi a mesma agenda que jogou milhões embaixo da ponte, na informalidade, e encolheu a renda e destruiu o poder de compra de milhões de brasileiros, enquanto prometia maior flexibilidade a partir do desmonte da CLT. Afinal, quem não lembra daquela promessa de que, sem excesso de direitos, ficaria mais fácil negociar com o patrão? Ó, galera, se fosse fácil negociar com o patrão em algum momento da história, podem ter certeza que a maioria das revoluções que ocorreram não teriam sido baseadas na revolta da classe trabalhadora. Esqueçam isso. E o jornal ainda teve a coragem de dizer em editorial que Bolsonaro tem uma pauta econômica que promove estabilidade. A estabilidade econômica só é possível com estabilidade política e jurídica. Só que por um instante eles parecem que esqueceram que Bolsonaro ataca as instituições a cada meia hora. O Edmundo, por exemplo, quando jogava futebol, era mais estável que o Bolsonaro no governo, mesmo naqueles dias em que achava uma boa dar uma voadora na cara de algum adversário ou até do próprio técnico. E não é só essa falta de ética que permeia o nosso jornalismo. Ainda temos a falta de humanidade. Se no passado o jornalismo destruiu a escola base e foi desastroso na cobertura do caso Eloá, recentemente conseguiu tripudiar de uma atriz vítima de estupro, que foi barbaramente exposta por não querer assumir a criança originada nesse crime. Muita gente esqueceu, mas isso foi há pouquíssimo tempo. E qual foi a resposta para uma violência sistemática? Um frio pedido de desculpas, rapidamente suprimido pela resposta vil da diretora do mesmo veículo envolvido no caso numa rede social. Criticada e questionada por um leitor, ela retrucou o anônimo da internet de forma mais hedionda ainda. Orientou que, se estivesse incomodado, deveria consumir conteúdo dos concorrentes. Não foi apenas uma resposta mal criada. Ela deu de ombros para a ética e provou que só houve pedido de desculpas porque poderia perder patrocinadores. Do contrário, seguiria o jogo como se nada tivesse acontecido. Alguns dias após esse episódio lamentável, outro show de desdém com a dignidade humana. Um veículo decidiu contar a história do Vinícius, um bebê que sofre duramente com uma doença rara, a AME. Não fala, não anda, não consegue engolir e só respira com a ajuda de um ventilador mecânico. A perversidade da reportagem chega logo nas primeiras linhas.
Explico. A doença da criança tem cura por meio de um remédio chamado Zolgensma e que custa 6,4 milhões de reais. Segundo a reportagem, o custo desse remédio compromete o orçamento do sistema de saúde brasileiro. A matéria ainda coloca outros portadores de doenças raras como uma espécie de fardo para o SUS, chegando ao absurdo de comparar o custo de seus tratamentos com o custo de tratamento de outras doenças mais simples, como diabetes e afins. Uma abordagem digna da Alemanha do Terceiro Reich defende de maneira indireta e acidental a eugenia. Fora isso, o que dizer do veículo que publicou a seguinte chamada? Abre aspas. Idoso de 75 anos com Parkinson e efizema supera o peso da idade e as doenças para trabalhar e poder comprar remédios e comida em Bertioga. Fecha aspas. Acontece que isso não é uma história de superação, talvez de tortura ou um retrato do nosso fracasso como sociedade. Por mais que o nosso jornalismo enxergue beleza num amputado fazendo entrega de iFood em cadeira de rodas, a gente não pode nunca confundir desespero com superação. Superação é correr como Usain Bolt. Idoso com efizema trabalhando para comprar remédio é o mais triste retrato do capitalismo tardio e da necropolítica. Os episódios em questão se somam a tantos outros, nos mais diferentes veículos e portais ao redor do país, e ainda descredibilizam o jornalismo, mas dessa vez com os leitores progressistas que vão preferir consumir veículos mais comprometidos com a ética, como De Olho no Ruralistas, A Pública, Brasil de Fato e tantos outros que estão na trincheira de entregar ótimo material, mas com pouco recurso. Essa abordagem desastrosa de parte da mídia é fruto de um lento, repetitivo e devastador trem descarrilhado de fracassos que nos trouxeram ao Brasil de agora. A imprensa se transformou em uma indústria que manipula resultados eleitorais, agita ameaças de terror, excita falsas controvérsias e falha muitas vezes em informar, o que seria básico. Do colapso do sistema político aos perigos que a sociedade vive, tudo tem uma coautoria da imprensa. O motivo para tamanho desastre não é nenhum segredo. Recentemente, um artigo da jornalista Mili Lacombe colocou o dedo na ferida e apontou também como a imprensa que era obstinada nas coberturas dos casos de desvios nas gestões petistas se silenciou ou ficou mais mansa agora. Escândalos como o Bolsolão do asfalto, que custou 1 bilhão aos cofres públicos, ou o orçamento secreto, o maior escândalo de corrupção da história, não ganham o mesmo destaque que outrora. Sabe por quê? Porque por mais que o Jair enoje nossa imprensa, os donos desses veículos têm verdadeiro interesse no projeto econômico do ultraliberalismo nos vínculos trabalhistas. E aí eles toleram até um capial que usa desodorante Avanço e arrota na mesa como Jair. Ou porque vocês acham que as declarações absurdas do Paulo Guedes são publicadas de forma totalmente acrítica? Nem mesmo o show de barbaridades revelado pela CPI da pandemia foi devidamente publicado e explorado. Um pouco dessa tragédia foi vista na participação do Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional, principalmente quando o deboche do presidente com as vítimas da Covid-19 foi mencionado por Bonner e Renata. Isso causou uma disparada de buscas no Google para os termos Bolsonaro, falta de ar e semelhantes. As pessoas nem sequer sabiam dessa declaração até aquele momento, porque ela foi simplesmente ignorada na imprensa, apesar da gravidade. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Aliás, não é novidade que muitas coisas só tomem a devida proporção quando noticiadas no Jornal Nacional do Grupo Globo. E é até bastante sintomático que a comunicação brasileira seja tão dependente de poucos noticiários em determinados horários do dia. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o programa jornalístico, mas se basear em poucas fontes de informação é inconveniente em vários aspectos. Quando boa parte da população brasileira não sabe ou desconhece o que acontece no país e os fatos no entorno do mandatário máximo da nação, precisamos discutir sobre o papel da nossa imprensa, que diariamente dá demonstrações de que precisa sim ser repensado. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, das nossas lives, dos nossos cortes, das nossas entrevistas, dos nossos vídeos e tudo mais, colabore com a gente para que a gente consiga continuar mantendo o nosso canal diante dessa guerra de processos, de falácias, de ataques.
Aqui no nosso primeiro comentário tem todos os links dos nossos apoios. No YouTube também, aqui tem um botãozinho do Seja Membro que nos ajuda demais a manter o nosso trabalho. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você é um desses que ainda acredita no que o Paulo Guedes fala, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.